Oi, gente. Olá, pessoal. Continuando a série de aulas de história, hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Um conteúdo muito importante porque é muito cobrado no vestibular. Então vamos fazer uma explicação que você vai, poder aprender, tirar dúvidas, Vamos fazer um apanhado de todas as informações essenciais e importantes sobre a Grécia Antiga. Então vamos lá, hein? Bom, para começar a falar da Grécia Antiga, nós vamos começar a falar sobre a sua localização. Então, um dos primeiros momentos da Grécia é falar da sua localização. Para isso, nós vamos usar novamente aquele recurso que é o recurso do mapinha. Muito importante para a gente ter aquela visualização da posição geográfica da Grécia Antiga. Então, vamos lá. É rapidinho, não vai demorar nada. Bom, então como a gente tem um mapinha, a gente pode então dar uma olhadinha. Vou mostrar aqui, vou destacar uma parte, uma região, obviamente que vai ficar um pouco distorcido, mas dá para você ter uma ideia bem interessante da posição geográfica. Então, onde é que ficava a Grécia Antiga? Quais são os pontos mais importantes que a gente vai destacar? Nós temos a parte formada por ilhas, então são várias ilhas, Nós temos a parte que fica para o lado da Ásia, um pequeno trecho, um pequeno território, que fica para o lado da Ásia, e a parte que a gente tem, onde é a Península Balcânica. Então, a parte continental dentro da península, a parte maior. Então, essa é a parte peninsular, continental, essa a Ásia Menor e essa outra formada por ilhas. Então, são três regiões. Aonde que fica, Onde que fica esse lugar? Então, quando você estiver olhando o mapinha, geralmente as questões de vestibular, análise de questões, aparecem os mapas. Então, você vai olhar a botinha, que é a Itália, na sequência é a Península Balcânica. Então, era nessa região que se organizou, então, a chamada Antiga Grécia, que envolvia um território muito maior do que a Grécia atual. Então, vamos lá. A localização, então, uma Grécia chamada peninsular. Então, uma Grécia peninsular, continental, Então, uma Grécia chamada Grécia peninsular, continental. Uma Grécia que fica, parte da Ásia, chamada Ásia Menor. E uma Grécia formada por ilhas, a Grécia insular. São várias ilhas. Bom, para tentar melhorar a condição de compreensão da Grécia, nós vamos dividir a história da Grécia em períodos. Então vamos começar a falar do período pré-homérico. Porque há um período em que parte dos conhecimentos que se tem da história grega são descritas em dois poemas, e são referência. Esse período é anterior. Então esse período é o período da formação. Então o período pré-homérico é o período da formação. Nesse período de formação nós vamos ter a civilização cretense ou a civilização minoica, e em seguida nós vamos também ter a ocupação, por vários povos. Então nós vamos ter também a presença de vários povos. Isso significa que a formação grega, a formação da Grécia, ela tem, como inicialmente uma base o mundo cretense, e a origem, também está relacionada, ou a formação está relacionada também à presença de vários povos. É bom lembrar que a Grécia Antiga, os habitantes da Grécia Antiga, os habitantes originais, chamavam a Grécia de Hélade, E habitualmente os seus povos eram chamados de helenos. Então, os primeiros habitantes, os originais, chamavam a antiga Grécia de Hélade, e os seus habitantes eram chamados de helenos. Então, nesse período, a gente tem a presença dos cretenses e vamos ter também a presença de vários povos. Em sequência, a gente vai mostrar a sequência de povos que vão ocupar essa região. A história dos cretenses, ela já vai nos dar uma ideia muito importante e grandiosa sobre a cultura grega. A gente já tem aí a presença dessa mitologia, que é o que marca a religião e a cultura grega. A civilização cretense ou minoica, tem esse nome minoica por causa do rei Minos. Existe uma dúvida em relação a essa questão do minoica, Se Minos é o nome de um rei
em que esse período foi mais esplendoroso, ou uma sequência de reis que eram denominados de Minos. Então, por causa do Minos, também é conhecido como civilização minoica. Bom, o período mais importante, o período mais destacado dessa fase, né, desse momento minoico, é chamado de talassocracia. É o período em que os cretenses, né, deixavam a ilha de Creta e avançavam sobre os diversos territórios ao longo do mar Mediterrâneo e do mar Egeu. Então, nesse período, os cretenses constroem o que nós chamamos de talassocracia, que é o conhecido chamado Império Marítimo. Esse Império Marítimo, ele se dá ao longo do mar Mediterrâneo e ao longo também do mar Egeu. Então, naquela região onde a gente tem o mar Mediterrâneo e o mar Egeu, eles se espalharam, dominaram, né? E, obviamente, avançaram essa cultura e esse pensamento e esse modo de viver que era dos antigos gregos. Então, essa expansão alcança toda essa região que a gente, né, pode observar ao longo do Mediterrâneo e do mar Egeu. Bom, esse pensamento, né, de império, esse domínio império, né, essa coisa do império, a gente pode analisar ela através, né, bem rápido para não perder muito tempo, mas importante, da lenda, né, do Minotauro. Na lenda do Minotauro, o menino nasce com o corpo, né, humano, a cabeça de touro, o Minotauro, e ele vai virar um monstro, e ele precisava de um local, né, para ser o quê? Para ser preso, para ficar isolado. Então, tem a história do Dédalo, que é o grande engenheiro, né, que foi contratado para fazer essa prisão. Então, tinha que ser um lugar assim, que ninguém daria conta de, né, escapar. Então, fez um labirinto, né? A história do Dédalo também é aquela história do Ícaro, né? O menino que desobedece o pai, voa, né? E aí a história do Minotauro também envolve as outras regiões. Na mitologia envolve as outras regiões. Por quê? Porque o Minotauro se alimentava, né, de carne humana, e ele se alimentava de jovens. E essa alimentação dele, abusivamente, era trazida de várias regiões, de vários reinos, de vários lugares, onde existia a talassocracia, o Império Marítimo. Então isso a gente constata pela mitologia o poder que os cretenses exercem nas outras regiões, né? Por quê? Porque a alimentação vinha das regiões dominadas. Até que o príncipe Teseu, aquela história do príncipe, né, que deixa o seu reino e vem até a ilha de Creta, Knossos, e ele mata o Minotauro. A história dele também tem a volta conturbada, né? A morte do pai dele que se lança ao mar, quando vê o filho voltando, acha que o filho está morto, né? Os navios retornando, ele pula no mar. O rei se chamava Egeu e o mar, né, da região chamado Mar Egeu. Então essa história, essa mitologia faz a gente compreender bem o poder que os cretenses exerciam. Então esse período é grandioso, eles têm um domínio amplo nessa região e essa mitologia serve para a gente compreender esse poder, ok? Então essa civilização cretense ou a civilização minoica tem um domínio enorme na região, e esse domínio ele vai acabar quando a gente começa a ter então um processo maior de invasões de vários povos, e entre esses povos invasores, né, então nessas invasões nós vamos ter a invasão dos aqueus, né? Então nós vamos ter um processo intenso de invasões, e nesse processo intenso de invasões nós temos a chegada dos aqueus, jônios, eólios, entre outros, né? E depois nós também vamos ter a presença e a chegada dos dórios, que nós vamos trabalhar na sequência. Então, a presença dos aqueus, dos jônios e dos eólios vai completar esse processo de formação. E o processo de ocupação, né, acontece com a invasão dos aqueus ao Império Cretense, né? Os aqueus vão ocupar esse império, eles vão dominar, o poder bélico maior, vão aproveitar o momento, a situação, e ocupar a Grécia na região dominada pelos cretenses, né? Os aqueus vão fundar uma cidade chamada Micenas,
né? E ao ocupar, dominar esse império, eles vão transferir, né, o que tinha de mais forte no mundo cretense para a cidade de Micenas, né? A partir desse momento o domínio é dos aqueus. Então, a partir do momento que os aqueus dominam o mundo cretense, eles vão construir, né, a chamada civilização creto-micênica. Essa civilização creto-micênica, ou esse período chamado período aqueano, período micênico, é o período então que acontece essas várias invasões. Eles vão formar vários territórios, construir vários reinos, e os aqueus conseguem dominar o mundo cretense, né? Dominar essa civilização, esse mundo cretense, esse império marítimo, e transfere parte do conhecimento, da cultura, da estrutura de Creta para a cidade de Micenas. O controle é dos aqueus, então esse período, essa junção cretense com a ocupação dos aqueus é conhecido como civilização cretense ou período creto-micênico, ok? Bom, outros reinos foram organizados, e aí um dos momentos mais importantes acontece quando a gente tem a invasão dos dórios. Os dórios também vão invadir essa região, vão ocupar, é um povo muito importante aqui, tinha uma força militar maior, o domínio do ferro, né, e armas mais fortes e poderosas, e esse poder bélico deu aos dórios a condição ideal para o domínio da região. Então, nós vamos ter a invasão dórica. A invasão dórica vai provocar uma mudança muito grande na Grécia, né? A gente vai então colocar aqui uma maneira de lembrar, né? uma maneira de fazer uma referência, né? Então vamos lembrar a invasão dórica, de dórico, de destruição. Então a presença dos dórios vai causar uma mudança muito grande, né? A gente vai ter um processo de destruição, desestruturação. E essa desestruturação, essa destruição levou também o povo da Grécia a viver um momento de dispersão. Então essa dispersão vai para o interior, o que nós vamos ter, né, o período conhecido como a diáspora grega. Então esse período é um período, né, no final então desse período chamado pré-homérico, acontecem então essas invasões, a invasão dórica, e aí nós vamos ter o período homérico. E nesse período homérico, né, período homérico, porque o período é chamado período homérico? Porque a base, o conhecimento, né, de muitos pontos e a cultura, né, se moldou, né, de um pensamento heróico, né, principalmente nessas histórias contadas por Homero, principalmente a Guerra de Troia, né? Então são dois poemas, Ilíada e Odisseia. Nesses dois poemas a gente tem a história da Guerra de Troia, né? A Guerra de Troia, no poema Ilíada, que conta a história de Helena, raptada pelo príncipe troiano. E aí isso desenvolveu uma guerra que envolveu os reinos gregos na luta contra Troia. A guerra, então, acaba quando a ideia dos gregos, né, de um cavalo, e aí esse cavalo é dado de presente aos troianos, e ele está cheio de soldados, e eles conseguem, né, essa proeza de derrotar os troianos. A Ilíada, depois tem então a Odisseia, que conta a história do herói Ulisses voltando para o reino de Ítaca. Então são aventuras, e esse período então, como é contado nos poemas, ou a grande parte de conhecimentos dessa época são dos poemas Ilíada e Odisseia, esse período é conhecido como período homérico. Nesse período homérico, né, então o que a gente tinha visto anteriormente? Que a invasão dos dórios mudou a vida do povo grego. Essa mudança do povo grego, né, deu origem à diáspora. Então, essa diáspora foi uma fuga. A população teve que buscar outras regiões. Então, simbolicamente, vamos mostrar essa saída para o interior. Então, esse deslocamento em busca de novas regiões. E uma nova estruturação. Então, essa fuga para o interior. Então nós vamos aqui ter uma formação diferente. Então essa população vai se organizar de uma forma diferente. Então nós vamos ter a formação de genos,
então as chamadas comunidades gentílicas. Então é o período em que a estrutura da Grécia passou por uma transformação. Então grande parte da população se refugiou no interior e passou a ter uma vida familiar. Então grupos familiares chamados de genos, né, comandado por um pater, né, o líder da família, o pater, que é o pai, né? Então essa liderança em torno dos genos era do pai. Então a formação é familiar. Bom, esse processo ele é um processo que vai sofrer também o quê? Uma evolução. Nesse período de evolução, então nesse período onde tem os genos, a vida é coletiva, a distribuição de terra então é igualitária, né? Então nós temos a autossuficiência, a subsistência, mas esse processo, esses genos vão aumentar, e esses genos vão aumentando, e esse processo vai se estruturando de forma diferente, né? Vão surgir as fatrias, que são uniões de genos, as fatrias vão crescendo, vão se unindo, vão formar as tribos, até que na ponta final desse período nós temos a formação das polis. Então, né, esse período pré-homérico, esse período homérico, ele se consolida no final com a formação das polis. E aí nós vamos ter então o chamado período arcaico, né? Esse período arcaico é o período então em que as polis já estão organizadas e nós vamos ter a formação das chamadas cidades-estados. Essas cidades-estados, né, organizaram-se de várias maneiras, mantendo a mesma cultura, a tradição, mas politicamente, economicamente, né, socialmente vão se organizar de forma diferente, né? Essas cidades-estados, então, agora são cidades independentes, governadas de forma diferente. E isso foi o resultado final, né, desse processo de evolução que veio na época da invasão dórica, no período ainda conhecido como período pré-homérico, né? E aí a gente tem o período homérico, onde o relato está relacionado às histórias do Homero, por isso é período homérico. Nesse período, então, após a invasão dórica, né, nós temos uma estruturação nova, que são os genos, essa formação familiar, uma fuga para o interior, uma nova vida, né? E esse processo vai, então, evoluir, né? Quando os genos começam a crescer, esses genos se unem, formam fatrias, as fatrias crescem e formam tribos, até que a estruturação vai dar origem ao quê? As primeiras grandes cidades, mais tarde chamada de cidades-estados. E esse período é conhecido como período arcaico, período das grandes cidades-estados. Tebas, Tirinto, Corintos, Esparta, Atenas, né? E esse então é o período de desenvolvimento das cidades-estado. Cidades o quê? Independentes, mantendo a mesma o quê? A mesma cultura, mesma religião, mas com aspectos econômicos, sociais e políticos diferentes. Então, na sequência, a gente agora vai falar sobre algumas dessas cidades, né, que se destacaram mais, que se organizaram de forma diferente, que se destacaram mais. Nesse processo, então, de evolução, cada uma, né, vai se organizar socialmente diferente, né? Algumas vão ter as sociedades mais... as sociedades diversificadas, né, economias diversificadas de acordo com a região, e a política também diferente. Então, foi o resultado desse processo de evolução. Então, vamos então na sequência falar sobre Atenas e Esparta, ok?